Boa noite, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos lá, né, para mais uma aula de Direito de Família. E hoje nós trataremos do tema alienação parental. O que significa? Qual a conceituação de alienação parental? Significa o quê? Que o pai, o genitor, um dos genitores, começam a denigrir a imagem do outro para a criança ou adolescente, com o intuito de haver o afastamento dessa convivência. E isso acarreta vários danos à emoção da criança. Essa criança se torna depressiva, confusa, e sofre muito, né? Então, nada mais é do que uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais. E isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, pela Lei 12.318, que traz consigo, elenca, né, quais são as condutas caracterizadoras da alienação parental. Então, vamos lá, vamos ver quais são as condutas, quais as condutas praticadas pelos genitores que podem ocasionar, né, configurar alienação parental. A primeira delas é realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Nesse caso, os genitores começam a praticar atos desqualificadores, informações inverídicas, denigrindo a imagem deturpando essa imagem para a criança ou adolescente, com o intuito de haver o afastamento, né, dessa criança adolescente daquele genitor. Então, essa é a primeira conduta que configura alienação parental. Segunda, dificultar o exercício da autoridade parental. Ali, o que acontece na realidade? Os pais, eles travam uma guerra de poder, né? Quem manda mais? E começam a interferir nas regras impostas um pelo outro, né? Denigrir para a criança ou adolescente. Dificultar o contato da criança com o genitor. Então, dificultar o contato dessa criança ou adolescente com o genitor. Sempre que ele vai exercer esse direito de convivência, acontece algum problema, acontece alguma eventualidade, a criança já tem uma programação, fala que a criança está doente, né? Com o intuito realmente de proibir esse contato, essa convivência. Dificultar o exercício do direito regulamentar da convivência familiar. Né? Dificultar quando esse pai ou essa mãe vai buscar a criança, né, para ter consigo um final de semana, dificultar o acesso a essa criança, né, até mesmo acesso de ligações telefônicas, né, impedindo essas visitas, né, esse direito de convivência. Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Então, gente, é muito importante que os pais tenham ciência de tudo que acontece com o seu filho, né? Informações escolares, informações médicas, informações acerca da criança de uma forma geral, ou adolescente. É imprescindível que o pai que não tem a guarda daquela criança, né, possa obter essas informações, ter acesso às informações. E quando há dificultação, né, por parte do outro genitor, isso poderá configurar a alienação parental. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares destes, ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Quando a gente fala em alienação parental, a gente costuma se referir somente aos genitores, né? Condutas praticadas pelos genitores, em prol, né, para tentando ferir um ao outro, para afastar o filho da convivência. Mas essa prática pode ser estendida, também pode ser configurada quando praticada em desfavor dos avós, né?
contra os avós, contra os familiares em geral, fazendo com que a criança também perca a vontade de, né, de estabelecer contato com esses familiares. Mudar de domicílio para local distante sem informar o outro genitor, né? Então, isso também caracteriza como uma alienação parental. Você deve informar. É proibido mudar? Não, não é proibido mudar. O que é proibido é não comunicar o outro, é não informar o outro genitor acerca dessa mudança, acerca do novo endereço, né? Isso é comum acontecer, por exemplo, uma transferência de um trabalho, às vezes a necessidade de se mudar de residência, mas não justifica a não informação. Deve ser informado, o genitor deve ser informado desse novo endereço, dessa mudança na vida da criança. Bom, independentemente, gente, do casal, né, ter havido aí o divórcio, a dissolução da união estável, o rompimento de um relacionamento, os filhos, eles são para sempre. É uma responsabilidade muito grande criar esses filhos, né? E a prática dessas condutas só vem enaltecer e prejudicar, né, principalmente prejudicar a criança, que vai passar a ter problemas escolares, né, problemas na escola, problemas de comportamento, agressividade, depressão. E isso gera uma aflição na criança e a sequela, muitas vezes, ela é irreversível, né, porque aquele momento daquela criança foi conduzido de uma forma negativa. Bom, quando detectado, né, a prática de alienação parental, que é extremamente difícil de ser comprovado, né, porque é necessário que haja prova da prática das condutas que nós acabamos de ver, é necessário a formalização de um processo, né, perante a vara de família ou a vara de infância e juventude, dependendo aí o grau, né, se essa criança estiver em risco, né? E o juiz, ele, juntamente com o Ministério Público, ele vai tentar ali apurar essas condutas, né, do genitor alienante, e ele poderá, inclusive, sofrer várias penalizações em decorrência da configuração dessas práticas, né? É imprescindível também que seja determinada aí a confecção e elaboração de um laudo psicológico dessa criança, que será feito por um profissional indicado pelo Poder Judiciário, né? E isento, né? E tem a isenção com relação à questão de lados, né? Ou seja, nem do lado da mãe ou do pai, para que profira ali um parecer que possa auxiliar o magistrado e o Ministério Público na condução e na fiscalização desse processo. Em sendo configurado alienação parental, o juiz ele poderá adotar as seguintes medidas. Primeira, advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, declarar a suspensão da autoridade parental. Então, gente, o juiz, né, ele pode adotar as seguintes medidas para que seja consagrado, né, e seja prevalecido o direito de convivência, que é um direito fundamental da criança. Então, o juiz e o promotor, eles irão buscar ao máximo a prevalência do princípio do melhor interesse da criança. Então, após adotado essas medidas, né, após a caracterização da alienação parental, o juiz poderá adotar essas medidas abaixo, né, podendo haver até a modificação de guarda,
inclusive aqui, ó, a suspensão da autoridade parental, né, a suspensão do poder familiar por um tempo, né, nós vimos que é uma multa é uma pena mais branda, né, mas é uma penalização em decorrência da prática da alienação parental, né. Bom, pode também impor visitas que sejam sempre monitoradas por uma terceira pessoa, né? Não, essa criança não vai ficar sozinha com esse genitor, né, alienante, para evitar que ele se aproprie desse momento e continue praticando alienação parental. Então, o objetivo, né, dessas medidas adotadas é a prevalência do direito fundamental de convivência familiar saudável dessa criança. Porque nós sabemos que a criança, ela é um ser que ela está em formação, né? Ela está em formação, em frequente formação. E isso, com certeza, atrapalhará a formação da personalidade dessa criança e desse adolescente. Então, devem ser tomadas medidas que venham salvaguardar esse direito de convivência, ok?